Olá pessoal, boa noite, entendeu? Eu vou gravar aqui agora esse vídeo para vocês rapidinho, deixa eu ver se eu coloco aqui no modo de apresentação, que é a retap da A4, tá bom? Aqui para aqueles que tiverem dúvida, tiver algum problema de conhecimento, quiser tirar alguma dúvida aí, na verdade é o seguinte, é bom fazer a retap porque na retap a gente trabalha com as questões que os alunos tiveram porventura alguma dúvida e a gente pode tirar aqui nesse momento. Então vamos lá. Então, essa primeira questão eu coloquei aqui como primeira, mas na sua prova pode não ser a primeira, pode ser a terceira, pode ser a quinta. Você sabe que isso aqui muda muito, né? E é por isso que eu não trouxe aqui o número da questão, mas o texto, né? Na verdade, eu coloquei assim: o brilhante cobre foi o primeiro metal a ser manipulado pelo ser humano. Aí continua, né? Que o texto que fala sobre que ele é um objeto antigo que foi descoberto no Oriente Médio, né? E outra coisa, ele, aqui no final do texto ele fala assim, baseado nas propriedades físicas e químicas e na condutibilidade elétrica dos metais, ó, dos metais, pode-se afirmar a respeito do fio, importante, a grife aqui, fio. Fio de quê? De cobre. Repara que cobre é um metal da família B, né? O cupro, né? Então, o que é que ele fala? O que é que ele afirma aqui? O que é que ele afirma sobre o cobre? Que ele sendo um metal e o fio de cobre aqui, ele diz que ele fala que é constituído de íons metálicos, e é verdade, né? Positivos, né? Em posições ordenadas com elétrons de valência. O que são elétrons de valência? Elétrons da última camada, a última energia do átomo, né? Movimentando-se por todo o fio, e é justamente isso que dá a condutibilidade elétrica ao fio, ao metal. Então, assim, é importante, ó. A letra A já está aqui. Agora, por que a letra B é falsa? Ele fala que esse fio metálico de cobre, ele é constituído de moléculas. Não, falso, né? É constituído de íons metálicos em posições ordenadas, tá certo? E esses elétrons, que são chamados mar de elétrons, elétrons livres, é que dão o movimento da corrente elétrica por todo o fio. Importante. Na letra C, ele fala: seus átomos estão unidos por ligações iônicas. Falso também, né? Não é ligação iônica. Porque se fosse ligação iônica, seria entre metal e ametal. Mas aí só tem metal, cobre, tá bom? Letra D, as forças eletrostáticas, ó, tem nada a ver com forças eletrostáticas, que unem os átomos de cobre no fio, são resultante da interação de polo, não, de polo, não, tá certo? E a gente sabe que as forças de polo são para moléculas que são polares, certo? E a letra E, as ligações neles existentes são covalentes aí, tá vendo? Ligação covalente é entre um metal, ou melhor, entre um ametal com o hidrogênio, ou então entre dois hidrogênios, ou então entre dois ametais. Então não tem nada a ver com metal, ok? Falso também. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Essa outra questão que eu coloquei aqui fala assim: as ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas. No caso de ligações iônicas ou metálicas, agregados atômicos organizados, aí ele fala aqui, né? Na natureza existe por volta de centenas de elementos químicos. Se o caráter iônico de dois ou mais átomos de elemento químico diferentes é tanto maior quanto for a diferença de negatividade entre eles, tá? A alternativa que apresenta a substância que possui maior caráter iônico, vou grifar aqui, ó, maior caráter iônico, mais acentuado é. Aí ele dá uma série de compostos aqui, NaCl, ó, Na mais, Cl menos, né? Repare que é iônico. F2, aqui você pode tirar fora o F2 que não é iônico, tá bom? Ele fala de caráter iônico, tá vendo? Você pode tirar fora também, sabe o quê? O iodeto de hidrogênio você pode tirar fora, que não é iônico, tá bom? Então aqui, ó, aí você vai ficar. Por que que eu vou colocar aqui NaCl? Vou colocar aqui também Ki, tá bom? Que é a letra D. E o dedo de potássio. O dedo de potássio é K e I menos, ó. Lembrar que o potássio é da mesma família do sódio.
E o fluoreto de potássio, que é o KF, ó, K mais F menos. Agora, olha só, se você tem aqui sódio, potássio, cloro, iodo e flúor, repare que o flúor é mais eletronegativo. Então, observe uma ligação entre o flúor, como está aqui, ó, entre o flúor e o potássio é metal, né? Então, é lógico que essa ligação ela vai ter um caráter metálico, ou melhor, um caráter iônico mais acentuado. Então, letra E, essa daqui é fácil, né, gente? É fácil porque você observa os caráteres iônicos em todas essas ligações, essas três ligações. Só que na última ela tem o flúor. Então, um potássio com flúor desenvolve aqui um caráter iônico mais acentuado. Tá bom? Vamos para a próxima. Olha lá. Fala assim, a carbonatação é mais do que simplesmente colocar bolhas em bebida. Aí coloca um texto aqui interessante que fala sobre o dióxido de carbono, que é o CO2, também chamado de gás carbônico. Aí ele fala também que por meio da reação química, o gás carbônico é dissolvido na água, isto é, o que acontece com a formação de bolhas. A gente sabe que quando você dissolve o dióxido de carbono na água, forma bolha sim, porque o gás ele se dissolve no líquido, mas a tendência desse gás é sair. Até porque a água é polar e o CO2 é apolar, mas por pressão, né, devido a uma certa pressão, ele acaba entranhando no líquido, devido a forças externas. Aí ele fala que isso é chamado o famoso borbulhamento do líquido. O gás presente nas bebidas gaseificadas, que é o CO2. É por isso que a gente observa que toda bebida gaseificada tem quantidade de CO2 grande e isso aumenta o pH da bebida, entendeu como é? A acidez. Então, os refrigerantes eles são ácidos justamente pelo fato de ter CO2. Então, o aumento da pressão, importante, o abaixamento da temperatura facilita essa dissolução. E a gente sabe que todo gás dissolve-se muito bem em água se essa água estiver, ou então esse suco, né, no caso do refrigerante, que são aqueles xaropes que eles fazem os refrigerantes, estiver a temperatura baixa, tá certo? E aumento da pressão. Então você pressuriza o gás na garrafa do refrigerante e você obtém ele, ok? E você abaixa a temperatura. Agora vamos ver o que, é que ele quer na questão. Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, ó, CO2, entre as moléculas de água, repare que a água é ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, né? Entre as moléculas de água e de dióxido de carbono. Interessante, né? Aí você vai ver, nos três casos ocorre a letra A. Nos três casos ocorre interação de polo, né? Não, de polo induzido. Ele fala aqui, ó. Não, porque aqui entre as moléculas de água tem ponte de hidrogênio. Então, entre o dióxido de carbono é dipolo induzido, tudo bem. Mas aqui, entre as moléculas de água é ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Tá certo? Então, na letra B, por que que a gente coloca aqui, ó? Dipolo induzido. Porque olha o que acontece. Ele quer saber entre as moléculas que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, entre as moléculas de água e entre as moléculas de dióxido de carbono e água. Então, dipolo induzido, né? Ligações de hidrogênio, né? Já que é a água, e o dipolo induzido. Interessante isso aqui, né? Essa questão é bem fácil. Eu nem vou comentar as outras, porque aqui está falando primeiramente em ligações de hidrogênio, e você sabe que o CO2 ele é apolar, né? E sendo apolar, ele não pode ser ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio é para moléculas que são polares, tá? Na verdade, seria a água, seria o HF e seria o NH3, né? NH3, para essas três moléculas, ponte de hidrogênio, moléculas polares. Então seria falso esse, né? O primeiro também a gente já viu que é falso. A letra D, idem, porque está falando que a primeira aqui é ligação de hidrogênio é a água, não corresponde. E a letra E, por que é falso? Dipolo induzido, ligações de hidrogênio. Então está falando como se for, ó, ligações de hidrogênio, no caso aqui, como a gente fala que a molécula de água é ligação de hidrogênio. Mas entre as moléculas de dióxido de carbono, não é? Não vai ser ligações de hidrogênio, ok? Então, na letra E, falso. Vamos lá para a próxima.
Ó, interessante essa aqui. Em química, um composto iônico é ou o composto iônico, ou o composto iônico é um composto químico do qual existem íons ligados numa estrutura gradeada através das ligações iônicas. Para formar um composto iônico é necessário pelo menos um metal e um não metal, quer dizer, a metal, né? O elemento metálico geralmente é o íon de carga positiva, cátion, e o elemento não metálico é o íon de carga negativa, o ânion. Aí ele coloca aqui, os materiais formados por cátions e ânions se atraem fortemente, ó. Então são cátios e ânions, né? Cátios e ânions. Os cátios positivos e os ânions negativos. Então veja bem. Aí ele diz assim, ele fala também do chamado retículo cristalino. Eu falei tanto disso aqui nas nossas aulas, né? Que quando você tem um composto iônico, ele tem um retículo cristalino. E isso pode ser observado a nível microscópico. Claro que não vai ser um microscópio comum, microscópio eletrônico. Aí ele fala assim, um cátio atrai vários ânions e um ânion atrai vários cátios, formando aglomerados de várias formas geométricas bem definidas. Aí coloca aqui os aglomerados, né? Iônicos. Aí aqui embaixo diz assim, a propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, olha aí, e aos compostos, isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas, é que dissolvidos em água formam soluções ácidas. Tem nada a ver, né? Repare que o composto iônico dissolvido em água, a água apenas separa os cátions dos ânions, tá bom? Ok? Então na letra A está falso. Letra B, dissolve-se bem na gasolina. Gasolina não, porque a gasolina você sabe que é um composto apolar. E outra, eu falei para vocês que a gasolina, assim como os óleos, o óleo diesel, o óleo combustível, são derivados do petróleo. Então, sendo derivados do petróleo, todos eles são apolares, ok? Então, a gasolina é apolar. Como existe aquela lei na química que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, então esse item B é falso. Na letra C, fundidos, isto é, na fase líquida, conduz a eletricidade. Será que isso é verdade? É sim, porque você sabe que os compostos iônicos, por exemplo, se você tiver cloreto de sódio, NaCl, ele não conduz a eletricidade puro, mas se você fundir, ele vai o quê? Formar um líquido, e esse líquido incandescente, com uma temperatura altíssima, aí o líquido ele vai manter os íons positivos separados dos íons negativos, aí vai haver a condutibilidade elétrica, ok? Bom, na letra D, ele fala aqui que possui baixo ponto de fusão e ebulição. Não, porque quando você tem uma ligação iônica, né, o ponto de fusão e ebulição é alto, ao contrário, não é isso mesmo? Na letra E são moles, quebradiço e cristalino, nada a ver, né? Nada a ver isso aqui. Então vamos lá para a próxima. A próxima diz assim: a união química. Eu coloco aqui um exercício, né? Ou melhor, um texto, né? Fala que nos laboratórios acontecem os casórios, reações, ligações, emoções, tudo para melhores formações. Usa-se vidrarias para aumentar as alegrias e os reagentes são fundamentais e os produtos sim, são reais. A pipeta nos ajuda, sem cerimônia, carrega até a amônia. Também usamos o cadinho, apesar de ser tão pequenininhos, né? A capela, não se engane, é perigosa, apesar de majestosa. Faça crescer, faça reagir, para que você possa sorrir. Interessante isso aí, né? Aí, vamos ver o que diz assim. Sobre o composto químico citado na terceira estrofe, ó, do soneto acima. Qual é a terceira estrofe? Primeira, segunda, terceira. Fala desse composto aqui, ó, amônia, tá bom? A amônia você sabe que é o NH3. E o NH3, você sabe que quando você vai escrever amônia, em termos estruturais, você sabe que o nitrogênio tem 7 elétrons, ou tem 5 elétrons na última camada, dois solteiros, né? E esses três que são um par e três solteiros. Esses três solteiros formam pares com hidrogênio. Fica sem NH3.
tá certo? E você observe que essa estrutura é uma estrutura que é uma geometria espacial, né? Se a gente for observar, fica mais ou menos assim, os elétrons lá em cima, o nitrogênio aqui, tá? Com os elétrons, aqui fica um hidrogênio, aqui fica outro hidrogênio aqui embaixo e aqui outro hidrogênio. Um lado direito, um lado esquerdo e um aqui para baixo. Fica como se fosse um tripé aí, né? É por isso que a gente diz que isso aqui é uma pirâmide piramidal, né? A geometria disso aqui é piramidal, né? Piramidal, tá bom? Ou pirâmide trigonal. E é importante aqui que ele fala assim, sobre o composto químico citado na terceira estrofe, que é o NH3, vamos ver o que ele diz aqui. É correto afirmar, possui apenas uma ligação dupla e, na sua forma estrutural, a gente pode voltar aqui, ó. Só são ligações simples, né? Ó, uma simples, uma simples, uma simples. Três simples, aí um par de elétrons solteiros. Então aqui tá falso, né? Letra B, sua geometria molecular é semelhante à da água. Isso é verdade, gente? Não, porque a geometria da água é angular. Lembra que a água é H2O, que é angular, você tem oxigênio e você tem os dois hidrogênios, ó, um de um lado, outro do outro. E a água, você sabe que tem dois pares livres. É por isso que esses ângulos ficam para baixo. Então, falso na primeira, falso na segunda. Possui dois pares de elétrons não ligantes, o NH3? Não. Lembre que o NH3 ele só tem um par não ligante. Os outros elétrons formam pares com hidrogênio, né? Só tem esse par aqui, ó, não ligante. Tá bom? Falso também a letra C. Letra D. Dissolve-se perfeitamente em solventes polares. Claro que essa molécula é polar, né? Essa molécula sendo polar, por que ela é polar? Porque você observa que aqui são forças que não se anulam. Ó, aqui você tem a eletronegatividade do nitrogênio é grande em relação ao hidrogênio. Então, essas eletronegatividades elas não se anulam. Então, a força resultante aqui, ela vai ser diferente de zero, a resultante no final, né? E aí ele fala que dissolve-se perfeitamente em solventes polares. E é verdade. Se você observar, a amônia ela dissolve-se na água. Isso é uma verdade, né? Aí aqui ela apresenta geometria tetraédrica? Não. Aqui é pirâmide, como a gente já discutiu, né? Piramidal. Ó, piramidal. Tetraédrica seria o CH4, né? Ou poderia ser também o CCl4, tá bom? Então essas daqui seriam tetraédrica, mas essa daqui ela é piramidal, beleza? Então aqui também a letra E é falso. Bom, vamos lá, próximo. Essa questão foi muito comentada. Falo sobre o eletrólito, né? Que é uma substância que você coloca aqui é, a gente diz o seguinte, que a gente pode ter um teste, né, esse testezinho no laboratório, e a gente, através desse teste, a gente sabe se a substância é um eletrólito ou não. O eletrólito é aquele que conduz a eletricidade em água. E a substância não eletrólita, ou não eletrolítica, como queira, né, é a que não conduz a eletricidade, ok? O que ele fala? A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de não eletrolíticas. Tudo bem. A lâmpada acenderá levemente, ó, quando o recipiente estiver presente a seguinte solução. Olha lá, ácido acético. Você sabe que ácido acético lembra do vinagre, né? O vinagre é um ácido, entendeu? Então, o ácido acético, na verdade, é um ácido orgânico. Então, é por isso que a lâmpada acende aqui bem levemente. Ela vai acender leve. Água não vai acender a lâmpada. Aqui é falso, né? Se você colocar água pura, não vai acender a lâmpada. Ácido clorídrico, a lâmpada vai acender? Vai. Mas aqui a lâmpada, no item C, se você colocar ácido clorídrico, a lâmpada vai acender forte. Porque o ácido clorídrico é um ácido forte, a gente sabe. Vocês viram no passado que o ácido clorídrico, ele é um ácido bastante forte, né? Solução de amido. Amido você sabe que é orgânico, né? Vegetal. Então isso aqui é falso, não vai acender a luz, tá bom? A lâmpada. E a sacarose é outro vegetal, né? Açúcar da cana. Falso também, não vai acender lâmpada ou não vai acender a lâmpada na B.
na D e na E, certo? Só vai acender na C e na A. Mas por que que é a letra A e não a letra C? Porque o único ácido fraco aqui, para acender a lâmpada fracamente, é esse ácido aqui, né? Acético. Então, por eliminação, você já eliminava B, D e E. Ficaria com C e A. Então, você escolheria o A justamente por isso, pelo fato do ácido acético ser um ácido fraco, ok? Orgânico. Vamos lá para a próxima. Essa foi interessante, importante essa. A polaridade das moléculas pode ser identificada de acordo com os critérios da diferença de eletronegatividade e geometria molecular. E a gente viu. A polaridade de uma ligação e de uma molécula está relacionada à distribuição dos elétrons ao redor do átomo central, ou dos átomos, né? Aí diz assim: a ligação covalente de maior polaridade entre o hidrogênio e o que? Olha só, você tem o hidrogênio, ele pode se ligar ao flúor, vai ficar o HF, tá vendo? Maior polaridade, porque teve o flúor, a polaridade é alta. Então, essa aqui quase todo mundo acertou. Essa. Se você pegar o hidrogênio e ligar com cloro, vai ter uma polaridade alta, mas não tanto quanto o HF, ok? Se você pegar o H, quero dizer, né? Ligar com cloro, vai ter uma polaridade boa, mas não para vencer o HF, por causa do flúor, que é um elemento muito eletronegativo. Com o bromo também, né? Bromo aqui, né? Com o iodo e com astato. Repare que esses elementos são elementos da família 7A ou 17, viu? E a próxima questão, eu já coloquei aqui, para a gente brincar um pouco. Essa questão realmente foi um pouquinho difícil, né? Eu falo que aqui nesse texto, sobre a camada de valência, né? Aquilo que a gente comentou, a repulsão dos pares eletrônicos. Aí ele fala: considere que os pares de elétrons em torno do átomo central pode ser uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, tá certo? Simplesmente um par de elétrons livres sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria do íon sulfito SO3, 2-, olha aí, você tem o enxofre no centro, porque você sabe que o enxofre é central, porque você, entre o oxigênio e o enxofre, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, como o enxofre é o menos, olha bem, menos eletronegativo, ele faz parte do átomo central. Porque se diz o seguinte: toda vez que você tem uma estrutura molecular ou iônica, e se você tiver mais de um elemento químico, vai ter alguém que tenha um átomo central. Nesse caso aqui, o enxofre, ele é central porque ele vai pegar um oxigênio de um lado, com 6, ó, e vai fazer essa ligação aqui, ó, com essa aqui. Aqui você teria o hidrogênio. Repare que esse composto H2HSO3 menos 2 veio desse aqui, ó, H2SO3, tá vendo? Veio desse ácido aqui. E aí, se você colocar em xeque essa situação aqui, vai ser 2H que vai ter e um SO3, 2-, né? Ó, a mistura desses dois íons é que forma o H2SO3. Então, a gente vai formar logo aqui os dois oxigênios, um de um lado e de um outro, ó, com os dois hidrogênios. E aqui, olha só, eu tenho 2, 4, tá bom? Eu posso colocar aqui um oxigênio com 2, 4, 6. Esse aqui vai ficar dativo, né? Ó, dativo. Esse aqui não, né? Um par, aqui é um par. 2, 4, 6. Falta esse, né? Esse aqui você pode colocar o que? H2SO3. Pronto, vai ficar aqui 2, 4, 6, 8. E olha só, essa estrutura, se você retirar os dois hidrogênios, vai ser exatamente, ó, aquilo que eu comentei no SO4 2-. Eu fiz na aula o SO4 2-. E aqui é o SO3 2-, tá bom? Essa estrutura que está no meio. Como sobra no átomo central um par de elétrons, esse par de elétrons faz com que essas ligações do lado direito e do lado esquerdo se curvem.
E aí elas se curvando, elas ficariam assim, ó. Ó, vou colocar aqui, hein? Ó, certo? Fica esse oxigênio para baixo, continua. Esse oxigênio desce mais um pouco. Esse também é curvado para lá. Aqui vai ficar um par, né? E aqui vai ficar outro. Então, repare que isso aqui forma uma pirâmide de cabeça para baixo. Mas é uma pirâmide. Se você girar no espaço, ela é piramidal. Aí ele fala que trigonal plana, não. Angular, não. Linear, também não. Tetraédrica, tetraédrica teria que ter 4 oxigênios para ser tetraédrica. Aqui tem 3. Então, é uma pirâmide triangular, né? Beleza? Você podia atrapalhar com triangular plana, mas não é geometria plana, não é o caso de geometria plana. Aqui é a geometria espacial, certo? Geometria espacial aqui, ó. Beleza? Lembrar disso aí, tá bom? Ó, esse par de elétron vai estar cá em cima com o oxigênio. Vou virar ele de cabeça para baixo. Oxigênio não, enxofre. Que é enxofre, hein, gente? Colocar enxofre aqui, tá? Ó, aqui é que é oxigênio. Oxigênio aqui, 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 ó. Aqui embaixo. E aqui em cima, com esse parzinho de elétron, é o enxofre, ó. Esse enxofre aqui, ó. S. S vai estar aqui em cima. Beleza? É por isso que eu falei que isso aqui é piramidal. Isso é verdadeiro. Beleza? Essa foi a questão mais difícil da prova. Mas vamos lá. Essa aqui, essa é bem fácil. Eu falo das forças intermoleculares. Tá bom? E aí eu falo aqui de 3 compostos. Falo aqui, ó, HF, NH3 e H2O. Lembra deles? Eles apresentam ponto de fusão alto. Por quê? E são maiores que o H2S, HCl, tá vendo? Isso é devido ao quê? Isso foi fácil. Devido às pontes de hidrogênio, né? Bem simples. Tá bom? Força de Van der Waals? Não, né? Isso aqui é falso. Força de London é a mesma força de Van der Waals, né? As interações eletrostáticas também não tem nada a ver. As ligações iônicas, não, ligação iônica não é, certo? Porque ligações iônicas são ligações entre metal e ametal. Você já sabe que aqui não é o caso. Beleza? Aqui é HF, NH3, aqui só tem ametais. Beleza? Aqui não tem nenhum metal. Bom, vamos lá. E por último, gente, aí fala sobre o fermento. Eu até mandei vocês darem uma lidazinha sobre o fermento. Quem se atentou para isso, fez a prova certinha, ok? Vamos lá. A reação química do processo, eu peço, ó. Olha para cá. Amônio é chamado carbonato ácido de amônio, NHCO3. A gente chama isso bicarbonato de amônio. Olha ele aqui, ó. Aí eu digo, o que é que eu digo que forma? Dióxido de carbono. Eu dou aqui, ó, para você colocar CO2, amônia, amônio ou amônia, né? Tudo faz, NH3 e água. Ó, essa daí foi mamata, né? Essa daí foi gabarito. Dá para você tirar isso aqui de letra, né? Agora, e na letra B, que eu peço para você explicar por que essa reação favorece o crescimento do bolo. Por que isso aqui? Porque olha só, quando forma CO2, está vendo aqui o CO2? O dióxido de carbono, ele é responsável pelo aumento da massa do bolo, pelo crescimento da massa do bolo. É só você escrever. Só isso aqui. Ah, professor, só isso? É. Só isso mesmo. Tá bom? Agora, na letra C, botei B aqui, mas é a letra C, né? A, B, C, eu pergunto o seguinte: as estruturas de Lewis por pontos, né? Por pontos, esses pontinhos dos produtos. Quem são os produtos? CO2. Aí teve um aluno que botou C, tá bom, professor? Os pontinhos, botar os pontinhos. Oxigênio do lado, oxigênio do outro. Aí botou, ó, certo? Aquelas ligaçõezinhas. Isso aí, gabarito. Beleza. Aí preferiu colocar água, que esqueceu do NH3, né? Botou água. Aí colocou aqui água, H2O. Já sabe que a água é angular, né? Parece linear, mas não, é angular. Gabarito também, certo? Essa foi facílima, tá bom? Facílima. Muita gente acertou, tá bom? Mas também muita gente errou. E outra coisa que eu perguntei, qual é a função química, qual é a função química do reagente, desse reagente aqui, ó, chamado carbonato ácido de amônio?
carbonato, ácido de amônio ou bicarbonato de amônio. Isso aqui é um sal, certo? Isso aqui é um sal, beleza? Então, quando eu pergunto qual a função química, é um sal, beleza? Quando eu pedir para você escrever a reação química, é justamente isso. Você vai colocar o NH4, HCO3, CO2, NH3 e água, já que eu falo aqui, ó, no próprio texto. Teve gente que errou isso, errou mesmo. E aí a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai deixar essa aula gravada aí, tá certo? Fica na paz aí. Ao vídeo não ficar muito grande. Tchau, tchau.